Bem-vindos ao podcast Expansão, o podcast que faz da informação teu maior aliado e do protagonismo a tua principal estratégia. Eu sou Marina Teles e hoje aqui comigo está Ana Maria de Paris Possamay, que é gerente de turismo da Cooperativa Vinícola Aurora. A gente vai estar abordando um tema muito interessante, que é a história e a cultura da imigração italiana no Brasil, principalmente na região do Vale dos Vinhedos, né, que mantém o seu legado até os dias de hoje aqui na região através da vitivinicultura e do turismo. Antes da gente iniciar, então, fica o nosso convite para que você acompanhe a revista Expansão em todas as nossas redes, no Instagram, no Spotify, no YouTube e também no nosso portal. E quero reiterar aqui também que esse episódio, ele é um especial que celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil e agradecer especialmente aos nossos apoiadores, a Cooperativa Vinícola Aurora, a Sicredi Pioneira e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que então tornaram tudo isso aqui possível. Então, Ana, muito obrigada por estar aqui participando do podcast com a gente, né, mais uma vez. Nós que agradecemos o convite. É um prazer estar aqui contigo, Marina, hoje para falarmos um pouquinho sobre essa história, né, de 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, especialmente na Serra Gaúcha. Certo. Bom, começando já e falando um pouquinho assim, como é que começou a tua trajetória, né, propriamente? Apresenta então um pouquinho para o nosso público. Certo. Né, tu é guia, gerente de turismo, né, então... Sim, na verdade eu tenho uma conexão mais com a história da imigração italiana, talvez, do que com o turismo propriamente, porque a minha família, eu nasci na região onde hoje é o roteiro turístico Caminhos de Pedra, que é um dos mais visitados em Bento Gonçalves. E aquela região, ela sempre teve, né, uma preservação de todo o legado trazido por esses imigrantes que vieram da Itália com suas habilidades, com as suas tradições, e ali se instalaram desbravando uma área que até então era uma área de mata. E hoje todo esse legado que eles trouxeram com eles, toda essa riqueza cultural, gastronômica, ela se converteu em um produto turístico que atrai milhões de visitantes anualmente. Realmente é um legado incrível, assim, né? Isso. Porque se tu parar pra pensar, foi uma trajetória muito complexa, né? Tu sai de uma nação passando por todo aquele processo para chegar no Brasil. Enfim, a gente viu muito disso também, né? Anteriormente, falando da imigração alemã também, né? Que o pessoal passou por todos esses caminhos. Sim. Acredito que tem as suas similaridades, mas também muitas divergências. Eu acho que a gente vai entrar mais nesse aspecto da parte gastronômica, até desenvolvimento econômico das regiões posteriormente. Porque acho que é ali que fica, né, esse principal legado. Quando a gente pensa em cultura italiana, já vai direto à gastronomia, é a massa, é o nosso galeto, é o vinho, então que pega muito forte para essas regiões. E falando um pouquinho, então, da Cooperativa Aurora, né, ele surgiu ali por volta de 1930 já, ou tem história anterior a isso já? O que tu pode nos contar um pouco de como se vincula, né, essa cultura de imigração italiana com a criação da cooperativa? Bem, é importante ressaltar que os imigrantes que se instalaram na região de Bento Gonçalves, a grande maioria era oriunda do Vêneto. O Vêneto é uma região italiana que tem, até os dias atuais, uma tradição na cultura vitivinícola. Então, esses pequenos produtores rurais que deixaram a Itália e vieram para o Brasil, trouxeram com eles essa tradição e esse conhecimento de como cultivar uvas e elaborar vinhos. E então a gente costuma dizer que oficialmente a Cooperativa Vinícola Aurora, ela nasceu em 14 de fevereiro de 1931. Mas talvez ela já estivesse embrionariamente sendo criada desde 1875, quando os imigrantes chegaram àquela região e começaram a desenvolver ali uma agricultura de subsistência, onde a uva era um dos elementos, né? Porque é importante nós ressaltarmos também que para o imigrante italiano,
o vinho, ele fazia parte da refeição, ele era um alimento. Então, todas as famílias produziam o seu vinho que era consumido nas refeições, inclusive na chamada colação, que era o café da manhã realizado por volta das 9 da manhã. Eles levavam o salame, o queijo, o pão e o vinho para ser consumido na lavoura onde eles estavam trabalhando. E no almoço e no jantar também o vinho sempre esteve presente. Então a cooperativa ela nasce num momento de crise, porque nós saímos da grande quebra de 29 e essas 16 famílias que iniciaram a cooperativa Vinícola Aurora, elas tinham o desejo de poder ter um futuro melhor, né? De fugir de alguns problemas que estavam acontecendo, porque existiam os atravessadores nos vinhos que eram produzidos à época na região, com algumas fraudes sendo praticadas no mercado, e com isso, então, eles acharam que se eles fundassem a própria cooperativa, eles poderiam ter um vinho de qualidade superior, conseguiriam um preço melhor e, com isso, eles teriam mais chances de prosperar na colônia, como eles falavam. E acreditamos que deu certo, né? Porque já se passaram 94 anos e a cooperativa hoje conta com aproximadamente 1.100 famílias cooperadas, que são responsáveis pelo cultivo de aproximadamente 70 milhões de quilos de uva a cada colheita. Então, se cresceu exponencialmente nesse período e atualmente a cooperativa é considerada uma das vinícolas com maior tecnologia, com grande controle de qualidade, desde a sua matéria-prima até o produto final que chega à mesa do consumidor. É realmente um legado bem forte historicamente falando, né? Toda Sim. essa construção que foi feita. Então, basicamente, toda a história da Aurora tá, querendo ou não, vinculada 100% com a cultura de imigração. 100%. Né? Porque, querendo ou não, foram eles que construíram todo esse legado. E uma característica que nós temos na região da Serra são as pequenas propriedades, né? Porque cada família que chegava da Itália recebia a chamada colônia. E é bom a gente esclarecer que essa colônia ela era paga pelos agricultores, eles pagavam geralmente com trabalho prestado ao governo, então a abertura de estradas que na época não existiam, entre outras atividades. E também com a própria moeda, né? Mas eram pagas essas terras. Então cada pequena propriedade produz uma pequena porção desses 72 milhões de quilos de uva, porque essas propriedades elas foram sendo assumidas, né, pelos descendentes desses imigrantes italianos. E nós costumamos dizer que o imigrante italiano, ele realmente teve muita coragem de deixar o seu país, vir para uma região totalmente desconhecida, onde se tem a inversão, né, do polo. Então, quando é verão para nós, é inverno na Europa. Sim. E isso eles tiveram que se adaptar também para conseguir adaptar as culturas. E até o próprio cultivo, né? Porque se tinha, então, o hábito nem tanto, mas a cultura de plantar numa determinada estação, colher em outra, então todas as datas se alteram. E aí teve que ser mudado, sim, né? Eles tiveram que se adaptar e entender como funcionava o clima aqui. E essas pequenas propriedades, então, elas foram recebidas por esses primeiros imigrantes e foram sendo herdadas por essas famílias que seguem na produção das uvas, hoje com grande tecnologia empregada, mas a gente gosta muito de lembrar para os nossos visitantes, inclusive, né, que a Aurora recebe muitos visitantes, que foi um trabalho muito árduo e que esses primeiros imigrantes, eles realmente tiveram muita força e muita fé também, né? Porque a religiosidade é outro fator que está muito presente em toda a nossa região e segue até hoje sendo um fator predominante na nossa região. Inclusive, nos próximos dias nós temos a Romaria lá de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. E essa parte da religiosidade que tu comentaste,
ela ainda é, que a gente falou, agora vai ter a Romaria, né? Mas nos roteiros turísticos, isso ainda é muito levantado, é trazido, né? O pessoal Sim. fala muito daquela epopeia italiana, que, né, também trabalha um pouco do que aconteceu, de como foi o processo de migração do pessoal. Então, essa parte da religião, ela é trazida, assim, também dentro dos roteiros turísticos. Sim, a religiosidade, ela é trazida, inclusive, eu convido os nossos telespectadores, né, para vir fazer uma visita na Vinícola Aurora. Gente, venham lá nos visitar no nosso roteiro, nós temos imagens de Santo Antônio e de Nossa Senhora de Caravaggio, representando essa religiosidade dos nossos imigrantes. Né? E como você mencionou a epopeia italiana, sim, também faz referência a essa religiosidade, e agora recentemente nós tivemos o lançamento de um roteiro, que é o roteiro dos capitéis, que envolve 4 ou 5 municípios ali da Serra, é Bento, Pinto Bandeira, Monte Belo do Sul, Garibaldi, e Farroupilha, 5. Então, esse roteiro dos capitéis, para esclarecer o que é um capitel, é como se fosse uma mini igrejinha que as famílias construíam antigamente em homenagem a algum santo por alguma graça alcançada. Então, as famílias construíam essas pequenas igrejinhas à beira da estrada. Igrejinhas, tipo umas capelinhas. Isso, assim, tipo umas capelinhas, exatamente, que são chamados de capitéis. E aí agora, há uns 2 anos atrás, se iniciou todo um projeto de catalogação desses capitéis e se criou um roteiro também que pode ser feito de bicicleta, caminhando e até mesmo de carro. Mas é mais um resgate da questão religiosa, cultural da imigração italiana. Bem interessante. Queria voltar num ponto que eu ia te perguntar. Tu falou que então as terras elas foram doadas, né? Não foram. Não, quer dizer que não foram doadas, isso. Desculpa. Então, o pessoal chegou aqui no Brasil e teve que pagar pelo seu lote de terra. Correto. Essas mini colônias eram o que formou depois a colônia Conde Deu, a colônia Dona Isabel, Maria Isabel. Isso, Conde Deu, Dona Isabel. Isso aí. E daí, mas era, no caso, essas eram as macrocolônias formadas, então, por essas terrinhas. Exatamente, porque, na verdade, o termo colônia, ele se refere a um lote de terras de 24 hectares. Então, na época, o governo... Nós ainda estávamos no governo imperial, né? O governo imperial, ele dividiu a região em linhas e travessões, e dentro dessas linhas e travessões eram divididos os lotes. E aí nós tínhamos a linha Palmeiro, que era uma das maiores, que é onde hoje ainda tem onde está o Caminhos de Pedra, desculpa, e ali se formaram as pequenas colônias sede, então, que era Dona Isabel, Conde Deu e Linha Palmira. Né, que era Caxias do Sul, no caso. E dessas colônias, depois se desmembraram as cidades, hoje Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha. Então, toda essa região que foi o primeiro núcleo de colonização italiana na Serra Gaúcha, né? E dentro das comemorações também, né, já que nós estamos falando em 150 anos, é um marco. Dentro das comemorações nós tivemos algumas atividades que se iniciaram ainda dentro da vindima desse ano de 2025, que aconteceu em janeiro e fevereiro, até meados de março. Nós tivemos um projeto que foi desenvolvido a muitas mãos, que foi o Pipa Parade, que foi uma exposição de barricas, né, com pinturas que remetiam à imigração. E lá na Vinícola Aurora, então na cooperativa Vinícola Aurora, nós temos ainda os grandes tonéis de madeira que são chamados de pipa, que é inclusive o símbolo da cidade de Bento Gonçalves. Quando você entra na cidade, você passa por um pórtico em formato de pipa, que é um grande tonel, né?
E uma dessas nossas grandes pipas recebeu, então, uma obra de arte em homenagem aos 150 anos da imigração. Ficou muito bonito o material. E também agora nós vamos ter esse ano, de 12 a 22 de junho, vai acontecer na cidade de Bento Gonçalves a Expo Bento Fenavinho. E o tema também são os 150 anos da imigração italiana. E no último dia 18 de maio aconteceu o desfile cultural alusivo a Fenavinho, e o tema era também os 150 anos, né? Então, foi muito bacana porque através do desfile se buscou mostrar toda a evolução que se teve desde a chegada dos imigrantes até os dias atuais, especialmente na área também da viticultura, da elaboração de vinhos, sucos e espumantes, né? E nós, da Vinícola Aurora, especialmente nos próximos dias, teremos o lançamento de um vinho comemorativo aos 150 anos da imigração italiana. O vinho agora é um assunto bem bom da gente estar falando. Até porque eu queria te perguntar, assim, né, além das novidades do que vocês estão apostando, entender um pouco mais do trabalho da cooperativa. Imagino que hoje se trate de muito mais do que mais de 26 famílias, né? 26 foram as fundadoras, 16. 16 foram as fundadoras. Hoje nós contamos com 1.100 famílias cooperadas. Uau. Então, as nossas 1.100 famílias cooperadas, elas estão distribuídas num raio de 50 quilômetros da unidade matriz, que está em Bento Gonçalves. E se tem, através da cooperativa, se tem todo um plano de assistência para esses cooperados, no sentido de assistência com produção, orientação no campo, com o manejo do vinhedo, novas tecnologias. Inclusive, nós tivemos no início do mês de maio a realização do Vitis Aurora, que é uma feira de tecnologias voltadas para a produção vitivinícola. Então, hoje nós... Essa feira ela é aberta ao público ou ela é exclusiva para os produtores da Aurora? Não, ela é aberta ao público e ela acontece num espaço da Vinícola Aurora, que é a Aurora Pinto Bandeira. Então, se monta a feira nesse espaço, em meio aos vinhedos, e ali se apresentam as novidades, vamos dizer assim, as novas tecnologias disponíveis para o setor. A cooperativa trabalha muito fortemente a questão do jovem e das mulheres também, né, no campo, a importância da mulher cooperada dentro da família e o jovem na questão da sucessão familiar. Então, é todo um trabalho que é feito com os nossos cooperados, que vai desde a formação cooperativista, então cursos de capacitação para o cooperado, para os seus descendentes, para as esposas, para que a gente consiga, então, garantir, vamos dizer assim, né, mais 150 anos de história, pelo menos, para a Cooperativa Vinícola Aurora. Então, existe toda uma assistência técnica, uma assistência social também, que é feita pela cooperativa, para que o nosso cooperado, ele tenha realmente o pertencimento à sua cooperativa, faça parte, seja parte dela e uma parte atuante, porque o cooperativismo ele precisa que o seu cooperado esteja presente, né? Nós não temos uma cooperativa sem cooperados. Então, essa aproximação entre o cooperado e a sua cooperativa é algo que a Cooperativa Vinícola Aurora vem trabalhando fortemente nos últimos anos, e principalmente nessa questão de apresentar, né, dar ao nosso cooperado as possibilidades de acesso a novas tecnologias e melhoria das condições de trabalho no campo também. Certo. Quais são as variedades assim, de uva que vocês cultivam atualmente? Bem, na produção vitivinícola nós temos duas grandes famílias de uvas, que são as vitiviníferas e as vitilabruscas. As vitiviníferas, como o nome diz, são uvas destinadas a vinhos, né? E as labruscas, elas têm origem no continente americano e são uvas que geralmente nós encontramos para consumo, como, por exemplo, a Isabel, é uma uva bem comum, né? Que se encontra para consumo in natura, Niágara, Concorde. Então, a grande produção hoje da Cooperativa Vinícola Aurora
é destas uvas, em torno de 70% dessa família de uvas americanas ou Vitilabrusca, que são uvas destinadas à elaboração do suco de uva. Então, Entendi. elas são uvas que nós utilizamos muito no suco de uva. Mas no caso, vocês não é ela é uma uva que é usada para suco, mas ela não é vendida em natura para supermercados e grandes redes nem nada do gênero. Não. Na verdade, eu usei o exemplo dela, que ela é consumida também in natura, para que Sim. as pessoas que estão nos assistindo consigam entender a diferença entre... Você não vai encontrar um Cabernet Sauvignon, né, lá no mercado para você comprar para comer, ou um Merlot, que são... Tô citando são nomes outras... de uvas que geralmente Sim. estão lá nos rótulos, né? Porque essas uvas, elas têm uma acidez mais elevada, então elas não são agradáveis ao nosso paladar. Diferente dessas que nós destinamos, então, à elaboração do suco de uva. Então, a grande produção da cooperativa está nessas variedades, que além da Isabel, da Bordeaux, da Concorde, tem algumas híbridas que foram desenvolvidas pela Embrapa e que se adaptaram muito bem ao clima da Serra Gaúcha, e também dentro das mais de 25% ali de uvas vitiviníferas, que são as de origem europeia, nós vamos ter, dentre as mais cultivadas, a Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Chardonnay e o Moscato também, que são uvas destinadas à elaboração de espumantes e vinhos. Certo. Tu estava falando antes do lançamento que vocês fizeram especial agora, né, para os 150 anos. Vamos fazer. Como é que foi a elaboração desse vinho? O que tu já pode adiantar pra gente, spoiler? E esse eu não posso dar spoiler. Só posso dizer que ele vai ser lançado agora em junho, tá? Em junho. Mas vai ser um vinho especial da colheita 2019. Certo. Então ficamos no aguardo. Vamos ficar no aguardo. Outras novidades que a vinícola tem, assim, em termos de resgate de castas antigas de uvas, né, e tudo mais, que eu não sei exatamente, né, não sou enóloga, então a gente vai trabalhando dentro desse universo. Bem, a cooperativa vem trabalhando muito fortemente com as questões das indicações geográficas também, né? Então, nós temos hoje, na região ali de Bento Gonçalves, o Vale dos Vinhedos, que foi a primeira indicação geográfica brasileira para vinhos, e temos uma outra indicação geográfica que é muito forte, que é a Pinto Bandeira, né? Altos de Pinto Bandeira. Então, nós temos trabalhado fortemente essas indicações geográficas. Então, o que são indicações geográficas? São regiões que são estudadas e delimitadas geograficamente como territórios favoráveis à elaboração de determinado produto, aportando a esse produto características específicas daquele terroir, ou seja, daquela região. Né? É que nem aquela questão da diferença de terroir de altura, Isso, exatamente. Então, uma indicação geográfica, ela sempre vai levar em conta as características geográficas, né? Mas também as características de solo, clima e manejo do vinhedo, para que o resultado final do produto esteja dentro do padrão estabelecido. E esse controle sempre é feito através de um conselho regulador ou conselho técnico que faz parte da associação que rege a indicação geográfica. Então, a Aurora hoje tem trabalhado muito forte com os espumantes DO Altos de Pinto Bandeira. Em termos de castas diferentes, nós tivemos há cerca de 2 anos a primeira edição do Saperavi, que é uma uva que tem origem no leste europeu e ela é muito pouco conhecida ainda. É um vinho de garrafas numeradas, então esse também é um projeto de uma casta diferente. Mas o grande projeto da Aurora é oferecer ao nosso consumidor produtos de qualidade, né? Produtos diferenciados, e nós trabalhamos com muitas castas que podem ser encontradas na nossa loja física, no nosso e-commerce, nos mercados. Então, uma linha que é bastante comercial também é a nossa linha varietal, onde nós temos aí 2 castas também que chegaram há pouco tempo nos tintos, a Petit Verdot e a Rebo, que são castas também pouco conhecidas.
e sempre oferecendo para o consumidor produtos que sejam práticos, né? Que agreguem a sua refeição ao seu momento em família. E o próprio suco de uva, né? A linha Tetra Pak do suco de uva, ela veio também para trazer mais praticidade para o dia a dia do nosso consumidor. E falando então agora um pouco das experiências de turismo mesmo, dentro da Aurora, a gente fala muito em degustação, uma coisa que interessa muito o público também. Sim. Até acho que em função, talvez, de alguns vinhos que não são tão comerciais, que tu não encontra no mercado, né? Então, se tu puder falar um pouquinho desses roteiros, as diferentes opções que o pessoal encontra. Sim. Bem, acho que é importante contar para as pessoas que estão nos assistindo que a Aurora foi a primeira vinícola do Brasil a abrir as portas para receber visitantes. Interessante. Isso aconteceu lá em 1967, quando a cidade de Bento Gonçalves realizou a primeira festa nacional do vinho. Foi a primeira visita ali, Foi nesse quando momento. a Aurora abriu para receber os visitantes pela primeira vez. Aí a gente costuma brincar e dizer que a gente gostou tanto de receber as pessoas na nossa casa que a gente não parou mais, né? A gente não fechou mais as portas. Então, são mais de 50 anos de enoturismo. É claro que talvez a grande explosão de enoturismo na Serra Gaúcha tenha acontecido nos anos 90, a partir dos anos 90, mas a Aurora já vinha desenvolvendo esse trabalho. Atualmente nós contamos com 3 pontos de visitação diferentes, né? A Matriz, que está no coração de Bento Gonçalves, onde nós oferecemos a tradicional visita turística, que ela é totalmente gratuita. Então, o visitante tem a possibilidade de conhecer a nossa história, de saber um pouquinho do processo de elaboração dos produtos, faz uma degustação de alguns dos nossos rótulos, né? E, no final, ele tem a opção da loja de vinhos. Então, essa é uma experiência que a gente realiza diariamente, de segunda a sábado, das 8h15 da manhã até 15 para 5 da tarde, e domingos, das 8 ao meio-dia. Né? Além dessa experiência, nós também temos na Matriz os mini cursos de degustação. Então, esses eles têm um valor, né, que a gente cobra do visitante, e ali o visitante tem a possibilidade de interagir mais com o sommelier, de entender um pouquinho mais sobre aquele vinho que ele está degustando, porque é realmente uma visita que vai também contar toda a história, ele também vai conhecer sobre o processo, mas no momento da degustação, então, é uma degustação detalhada, conduzida por um profissional que vai ensinar como fazer uma análise visual, olfativa, gustativa dos vinhos. Ali na Matriz, nós também temos a possibilidade de desenvolver experiências personalizadas. Ou seja, você tem um grupo de amigos e você quer fazer um curso de harmonização. Você pode nos contatar e a gente organiza e faz esse curso para você. Interessante. Na unidade Vale dos Vinhedos, então, que fica bem na entradinha do vale, nós temos o nosso atendimento voltado mais, então, àquele público que viaja de carro, né? O público particular que nós chamamos. E ali a gente oferece um atendimento personalizado, que deve ser agendado com antecedência, isso é bem importante, todas as experiências devem ser agendadas, né? E no Vale dos Vinhedos, então, nós oferecemos essa possibilidade de conhecer a história, saber de processo e visitar a linha de envase, a linha de engarrafamento do suco de uva, né? Porque na visita da Matriz a gente não tem essa possibilidade, né? A visita ela não passa pelo engarrafamento, ela passa por outras áreas da vinícola, mas não pelo engarrafamento. E lá no Vale, então, tem essa possibilidade de ver o engarrafamento. O foco no Vale também são as degustações. Lá os nossos profissionais, eles vão fazer toda a análise visual, olfativa e gustativa dos nossos produtos. E vamos ter 3 opções diferentes de degustação. A degustação da linha Premium, da linha Super Premium e um harmonizado com chocolates. Então, ali também você já tem uma outra experiência que você pode desfrutar com mais atenção dos produtos. E Pinto Bandeira, que eu costumo dizer que Pinto Bandeira é você vai para conhecer aonde nasce
o vinho, né? Porque lá nós temos a visita ao vinhedo. Então, em Pinto Bandeira... Daí são os parreirais mesmo, Exatamente, as são os plantações. parreirais. Então, em Pinto Bandeira, nós ainda não temos a estrutura de vinícola. Nós temos somente uma estrutura de atendimento, né? Com todo necessário para o atendimento, uma loja e a possibilidade, então, do visitante conhecer o vinhedo. Lá, o foco das nossas visitas são as informações a respeito da indicação geográfica Altos de Pinto Bandeira. Sim. E também os produtos que são elaborados com as uvas oriundas daquele vinhedo que nós temos lá, que é um vinhedo, são 3 tipos de uvas que são cultivadas lá: Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico, que são as 3 variedades também destinadas à elaboração dos espumantes da DO Altos de Pinto Bandeira. Muito interessante. Mas é muitos roteiros de degustação diferentes, né? Então são muitas variedades, assim, de opções. Sim. Para conhecer e... Nós temos opções para diferentes públicos, desde aquele visitante que é o visitante, digamos assim, que ele ainda não tem... Ele é um visitante de lazer, mas ele vai... ele acaba conhecendo uma vinícola. Uhum. Então, nós temos opção para esse visitante, temos opção para aquele visitante que já é um enófilo, que ele já é um apaixonado pelos vinhos, aquele visitante que é mais técnico, que quer obter maiores informações, mais detalhadas, mais técnicas, nós também temos. Então, hoje, o público que visita a Serra Gaúcha, ele é bastante heterogêneo, e nós temos opções para os diferentes públicos que vão em busca dessa experiência no mundo do vinho. Existem ações dentro dos roteiros turísticos, dentro dos processos de degustação que foram oriundas ou que ainda vão ser lançadas relacionadas aos 150 anos da imigração? Ou vocês, digamos assim, estão de certa forma comemorando mais essa parte, já a partir da contação da história, de trazer esses fatos históricos, a relação, né, da construção da própria vinícola com a história dos imigrantes? Sim, a gente, no nosso roteiro da Cooperativa Vinícola Aurora, sempre se abordou essa raiz italiana que a cooperativa tem, né? E sempre se mencionou a importância desse legado trazido pelos imigrantes, tanto que lá na vinícola nós temos um corredor, que é o nosso corredor de bandeiras, onde a gente tem lado a lado a bandeira do Brasil e a bandeira da Itália, porque a gente sempre faz menção a esses bravos trabalhadores que plantaram as primeiras videiras e acreditaram que isso poderia se tornar um grande negócio, né? Então, o vinho e a imigração italiana na cooperativa sempre houve essa conexão muito forte. E esse ano especialmente, então, nós temos, como eu mencionei, a obra de arte que foi feita na pipa, sim, que acaba chamando a atenção do visitante também, porque ela é gigante, é uma pipa... Ela faz parte do turismo. Então, ela faz parte do roteiro turístico, então a gente sempre faz essa conexão ali nesse ponto onde tem a obra de arte. E acredito que, assim, todo o enoturismo da Serra Gaúcha, ele está muito conectado com a cultura italiana, porque o enoturismo, ele não é só o vinho, ele é o vinho, a gastronomia, o modo de fazer, a cultura, as danças, a música, e tudo isso está muito conectado com o enoturismo de Bento Gonçalves e da Serra como um todo. Então, a imigração italiana, é claro, esse ano a gente tem um marco, que são os 150 anos. Sim. Porém, ela permeia o nosso dia a dia, né? Essa cultura que foi trazida. Então, é uma data que a gente comemora, mas a gente comemora também todos os dias e todas as etnias que se juntaram a essa imigração italiana e que construíram essa região, que é uma das mais prósperas do Brasil, né? Aqui no sul a gente tem toda essa diversidade de culturas que juntas trabalharam e construíram regiões e cidades muito prósperas. Então, Bento Gonçalves não é diferente, nós temos ali todo esse contexto que ele se transformou num produto turístico, né? Sim. Esse legado da imigração italiana, mas a gente precisa sempre lembrar
de todas as outras etnias que se agregaram, inclusive em alguns momentos até, digamos, houve uma aculturação, né? Alguns hábitos que eram de uma cultura passou para outra. O exemplo mais típico que nós temos é do nosso chimarrão. Isso sim. Né? O chimarrão... Eu até ia fazer o comentário, porque várias das cidades, depois das colônias de Condor e Dona Isabel, hoje levam nomes, então, de grandes... De heróis da imigração, da Revolução Farroupilha. Isso aí. Sim, então, tá muito linkado já com essa cultura gaúcha, de fato, que é uma coisa que vem daqui, né? Isso. Então, até vários... A gente fez a última matéria que a gente fez agora do Caderno Especial, foi traçando roteiros turísticos em várias regiões, Vale dos Vinhedos e Serra Gaúcha. E a gente percebeu, assim, que tem muito essa conexão, porque tem a coisa do vinho, tem a coisa das massas, tem a coisa do galeto. Ao mesmo tempo, tem o costelão 12 horas. Tem o costelão 12 horas. Então, tem o aspecto ali que junta, né, essa coisa da lavoura, da cultura propriamente gaudéria, do gaúcho, com a cultura italiana. Dá para ver o quanto isso realmente está próximo nessas regiões. E até mesmo o próprio roteiro Caminhos de Pedra, que nós mencionamos antes, né? Um dos atrativos dentro do roteiro é a Casa da Erva Mate. Então, então a gente tem ali toda uma conexão e claro que o visitante que vem de outras regiões do Brasil, ele fica muito impressionado com essa riqueza que é a cultura aqui na nossa região. As próprias... Nós temos muitos centros de tradições gaúchas, assim como tem os corais italianos. Então, a cultura ela é muito rica e essa cultura, trabalhando junta, vamos dizer assim, ela enriquece cada vez mais as nossas cidades, as nossas regiões e se torna um atrativo, sim, principalmente para pessoas que vêm de outras regiões do Brasil, porque nós temos essa diversidade que ela foi, digamos assim, que uma foi dando mais enriquecendo a outra, né? É quase como se a união dos diversos ali e vendo, assim... o que eu acho mais interessante até disso, quando a gente vai fazendo os links, é como todas essas etnias diferentes e essas culturas praticamente se unem para criar, digamos assim, no turismo, outras formas de fonte econômica mesmo, né? Que inclusive se tornou uma grande potência econômica para o Rio Grande do Sul. Com certeza. Né? Gramado, a região do Vale dos Vinhedos, a gente desponta, inclusive, como destino internacional, né? Então, são regiões amplamente conhecidas, amplamente divulgadas, mas que, né, pega de diversas linhas culturais, gastronômicas. Eu acho que a nossa comida atrai muito também, né? Porque a gente fala de comida a nível de Brasil já, como algo que é fora de sério, mas aqui na nossa região também a gente tem pratos que são incríveis. Então, é de admirar, assim, porque realmente é uma coisa que não se vê em todo lugar, em qualquer outro lugar do mundo. É uma coisa muito daqui, né? O Brasil, acho que abraça muito nós somos, todas essas diferenças, digamos, assim... Que nós, por nós termos sido uma mistura, né, de etnias que vieram de muito longe, que vieram de situações, porque os próprios italianos, eles saíram de uma Itália destruída, que vivia um processo de guerra de unificação, porque hoje a gente fala em Itália e a gente diz, sim, é um país, mas na época não era um país, eram condados que estavam em processo de unificação. Então, quando se vive uma guerra, né, felizmente nós não passamos por isso, mas países que estão em guerra, quem mais sofre é a população. Então, essas populações, até hoje, infelizmente, nós temos, né, refugiados, e acredito que nós podemos dizer que os nossos imigrantes italianos, eles também eram refugiados da Itália, porque eles vinham em busca de uma vida melhor, de construir um futuro para suas famílias, e para isso eles foram muito corajosos ao cruzar o oceano e chegar aqui com as suas famílias, sem nenhuma infraestrutura, obviamente que eles não sabiam disso, né? Mas eles... Alguns detalhes sórdidos, né?
Isso, e assim como eles, tantos outros, poloneses, alemães, e enfim, todas as etnias que vieram a agregar aqui na cultura do Rio Grande do Sul e do Brasil, acabaram vindo para o Brasil sem ter exatamente a clareza do que iria acontecer, né? Mas depois que a gente chega, como eu digo, não tinha como voltar, a né, manga, a fazer né, o quê? arregaçar a manga e trabalhar para como... que se tenha chances de sobreviver, e foi isso que todos esses imigrantes lá há 2 séculos quase fizeram e construíram esse novo país que é a nossa região, que é o nosso Brasil. Então nós temos aí realmente uma cultura muito rica que turisticamente ela vem atraindo muitas pessoas. Você mencionou Gramado, né, o Vale dos Vinhedos. O Vale dos Vinhedos é riquíssimo em gastronomia, né? Tem muitos restaurantes. Também, e lindíssimo, né? Também, as paisagens de vinhedos. Então, a gente tem em toda essa nossa região uma riqueza muito grande que foi construída, sim, pelas mãos de trabalhadores, né? Não teve milagre, foi muito trabalho, muita dedicação, e até hoje todos os empreendimentos turísticos que a região dia a dia vem oferecendo ao mercado, aos nossos visitantes, são projetos que colocam muito amor, muita dedicação para que a gente possa receber essas pessoas com muito carinho, contar essa história, que é uma história verdadeira, é uma história de luta, mas uma história de sucesso, principalmente. E isso atrai o nosso visitante, isso faz com que o nosso produto também, ele seja reconhecido lá na prateleira do supermercado como sendo um produto que tem uma qualidade, que carrega todo um legado com ele, e isso nos ajuda também a fazer o movimento econômico que uma cooperativa deve fazer, né? Então, o enoturismo, ele tem também essa importância dentro da Cooperativa Vinícola Aurora de divulgar os nossos produtos e fazer com que os nossos produtos se tornem mais conhecidos. E cada vez mais a cooperativa está numa vanguarda de busca de novas tendências. Inclusive, o ano de 2024 também foi marcado por lançamentos não alcoólicos, que é uma tendência de mercado também. Então, nós temos sucos gaseificados, tivemos o lançamento de sucos de uvas viníferas, o nosso Aurora Zero, que é um produto que lembra um espumante e é muito saboroso, faz um sucesso enorme. Então, a gente sempre, né, a cooperativa, ela precisa ter o seu, digamos, o seu norte como o seu cooperado, e a sustentabilidade econômico-financeira também desse cooperado e de toda a estrutura cooperativa em si. Certo. Eu acho que a gente pode ir encerrando, mas antes disso só fiquei com uma questão que eu acho que até é bem interessante. A gente falando de harmonização, que daí acho que foge um pouco a degustação, é quando a gente fala só dos vinhos. A harmonização é com os pratos, né? Os alimentos. É com comida. Então, quando a gente fala de nas harmonizações, tem algum roteiro turístico específico que una a coisa da gastronomia italiana propriamente dita com a degustação de vinhos, ou isso ainda não é realizado? Nós, na Aurora, não realizamos, tá? As nossas harmonizações que são oferecidas na cooperativa, elas são mais pontuais. Então, basicamente, a gente traz, claro, alguns elementos que são bem italianos, né? O queijo e o salame e a copa. Então, isso sim está presente nas nossas harmonizações, porque são elementos... indissociáveis quase, indissociáveis, né? Exatamente. Quem não gosta de um queijos e vinhos, né? É impossível. Então, recebi uns amigos em casa, tava meio despreparado, mas eu tinha uns queijinhos lá na geladeira e uma garrafa de vinho. Pronto, tá tudo certo, né? Pica o queijinho ali, bota o queijinho com o vinho e você já tem uma recepção riquíssima para oferecer ao seu convidado. Então, existem restaurantes na região que oferecem jantares harmonizados, né? Então, é um tema que é bastante explorado, esse das harmonizações. Mas o básico a gente acaba ensinando nos nossos cursos, né, que não são refeições harmonizadas,
mas que trazem toda a didática, vamos dizer assim, de como fazer uma boa harmonização. No caso, então, eles vão lá na cooperativa, eles aprendem como harmonizar e depois, se eles quiserem, então, comprar os vinhos, fazer em casa com uma massa. Isso aí. Aí eles conseguem, então, eles mesmos se organizar para... eu sei que tal vinho para fazer vai uma ficar experiência bom. em casa. Exatamente. Interessante. Isso. No caso, tu aprende a tu mesmo conseguir criar toda a experiência para ti onde tu estiver, né? Basicamente. Isso aí. Então, gente, acho que nós vamos ficando por aqui. Não sei se tem alguma coisa que tu queira acrescentar, algum convite que tu queira fazer também para o pessoal. Sim, eu quero convidar a todos que estão nos assistindo para que visitem a Serra Gaúcha, especialmente Bento Gonçalves, a Vinícola Aurora, que vai ser um grande prazer receber vocês lá. Depois, acredito que vai estar ali também os contatos para vocês realizarem agendamentos dos nossos passeios. É bem importante agendar, porque agora nós estamos entrando no período que é a alta temporada, que é o inverno. Então, a demanda pelas visitas ela é bastante grande. Então, é melhor entrar em contato com a gente, né, pelo nosso WhatsApp, que é o 54991345916, e fazer o seu agendamento. Vai ser um prazer muito grande receber vocês lá na cooperativa. Então tá, Ana, muito obrigada pela tua participação, por ter topado estar aqui com a gente, fazendo esse especial. Obrigada a você, Marina. Espero que tu tenha gostado da experiência também. E então, vou me dirigir aqui aos nossos ouvintes, a quem está nos assistindo no YouTube também. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, vou pedir então para vocês, né, façam o convite de acompanharem então a Revista Expansão nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no Instagram e também no nosso portal, né? Vamos reiterar mais uma vez que esse foi um especial então de 150 anos da imigração italiana no Brasil, principalmente falando aqui da região do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, do Vale dos Vinhedos, de toda a riqueza cultural que a gente tem aqui na nossa região, né? E vamos então ficando por aqui, até um próximo momento e me despeço de vocês. Tchau, gente!